Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós queremos discorrer sobre o tema Mas vós, quem sois? Permitam-me essa sugestão de hoje baseada em Atos capítulo 19, versículo de 11 ao versículo 20. Observem o que diz a passagem. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos e de espíritos malignos, dizendo: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos, fugiram daquela casa. Essa é a passagem que eu quero fazer uma breve meditação com vocês nesse momento, tá bom? Eu escolhi esse tema, mas vós quem sois? É exatamente para fazer com que você pense na sua situação e também você se identificar com que personagem você está dentro dessa história que a Bíblia e as Escrituras nos narraram, ou nos narram. Nós sabemos que há muitos cristãos nominais na igreja, talvez muito mais do que se possa imaginar. Hoje em dia, por exemplo, se fala muito dos desigrejados, do número crescente de pessoas que já frequentaram igreja, já foram membros de igreja, tiveram atividades na igreja e não estão mais na igreja. É uma coisa realmente preocupante. Bom, no texto que nós lemos, encontramos o apóstolo Paulo em Éfeso, onde ele passou mais de 2 anos. As Escrituras, nesse capítulo do livro de Atos, nos mostra que Paulo ficou ensinando na sinagoga sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, mostrando nas Escrituras o que dele falava-se, não é? Era uma forma, então, de pregar o Evangelho, mostrando nas Escrituras a pessoa de Jesus Cristo, que está presente em todas as páginas, com certeza, das Escrituras, se não pessoalmente, está ali figuradamente. Pois bem, o fato é que Paulo fazia isso na sinagoga e, oportunamente, Deus enviava para Paulo algumas oportunidades de realizar alguns sinais, alguns prodígios, alguns milagres. Acontece que, como ele fazia isso na sinagoga, que era a igreja dos judeus, então os religiosos da época, principalmente aqueles que comandavam aquela casa, aquela sinagoga, ficavam muito preocupados e acharam que Paulo era uma persona não grata. Na verdade, expulsaram Paulo de lá. Então Paulo se retirou e muitos dos discípulos seguiram Paulo aonde quer que ele fosse ensinar. E o caso, ele foi ensinar na escola de Tirano, onde as Escrituras dizem que ele ficou cerca de 2 anos diariamente ensinando sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, conforme estava anunciado no Antigo Testamento. Era esse o seu costume, tá bom? Agora, quando parecia oportunidade e necessidade, Paulo também realizava milagres, não é? Realizava alguns prodígios. E é interessante que as pessoas, às vezes, levavam até peças de pessoas enfermas e só nesse gesto muitas pessoas eram curadas e espíritos malignos também eram exorcizados por conta do ministério de Paulo. Não é que Paulo realizava, era que Deus
realizava por meio de Paulo. Quando a gente vê nas Escrituras, a gente observa que há pelo menos 3 ocasiões em que muitos milagres foram intensamente realizados, não é? A primeira ocasião foi na época de Moisés, quando Moisés foi retirar o povo, a mão de Deus, retirar o povo do Egito e naquela peregrinação. O segundo período foi um período do profeta Elias e Eliseu. Eliseu, na verdade, realizou 2 vezes mais, uma porção dobrada, do que o profeta Elias. E o terceiro foi na época de Jesus Cristo e dos seus sucessores, que foram os apóstolos, não é? Os apóstolos de Jesus. O que acontece é que todas essas ocasiões em que esses milagres mais intensamente foram realizados, tinham, evidentemente, um propósito. O propósito de revelar o poder de Deus, a graça de Deus e, principalmente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, o ambiente de Éfeso, onde Paulo se encontrava, era um ambiente que tinha, como a gente observou, uma sinagoga. E, consequentemente, onde tem sinagoga, tem também sacerdotes e o sumo sacerdote, que no caso chamava-se Seba, que tinha seus 7 filhos, que eram exorcistas ambulantes. Significa, eles ocasionalmente também realizavam cerimônias de exorcismo. Aí você talvez pergunte assim, mas como? Por que ele realizava? O que acontecia? Lembre-se bem, Éfeso era uma importante cidade da Ásia. Éfeso era dominado pela idolatria, principalmente a deusa Diana. Mas Éfeso era também muito caracterizada e conhecida pelas suas religiões de mistérios, tá? Pelos exorcismos, portanto. Os mistérios estão ligados a essas questões místicas, não é? De ocultismo, que era muito presente, portanto, cerimônias e manifestações de ocultismo entre aquela população. Então, por isso que os 7 filhos do sumo sacerdote estavam até acostumados, mas Paulo não usava dos artifícios que eles usavam. Paulo simplesmente ordenava-os em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles então passaram também a copiar o apóstolo Paulo em nome de Jesus Cristo, né? E como não estava dando muito resultado falar no nome de Jesus, ele disse, em nome de Jesus Cristo, quem Paulo prega. Em um determinado momento, o Espírito disse assim, espera aí, eu conheço Jesus Cristo e conheço também Paulo. Agora vocês quem são? Mas vós quem sois? E aí, então, o tema da nossa questão. Eu gostaria que você pensasse quem é você. No sentido bíblico, no sentido de pensar realmente na sua vida espiritual. Você é um discípulo de Jesus? Você é um filho de Deus? Ou é simplesmente o seguidor de uma religião? Ou apenas crê em algumas coisas que sua religião ou a religião transmite? Qual é o tipo de vida que você tem em consonância e coerência com aquilo que você crê? Essas são as questões realmente importantes que nós queremos levantar à tona e abordar nesta ocasião, não é? Realmente isso é muito importante, não é? Bom, por que Jesus e os apóstolos realizaram milagres? Principalmente Jesus Cristo. Bom, queridos, nós não podemos nos comparar com Jesus Cristo. Dele somos discípulos, dele nós somos seguidores ou imitadores. Nós não podemos comparar. Mas por que Jesus realizava? Primeiramente, Jesus realizava porque ele tinha uma real compaixão pela miséria humana. As pessoas enfermas e oprimidas, puxa vida. Quando João Batista esteve preso e mandou alguns emissários perguntar a Jesus, és tu aquele que esperávamos ou temos de esperar um outro? E Jesus respondeu o seguinte, diga para João que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os oprimidos estão sendo libertos e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Bom, porque isso era credencial esperada principalmente do Messias. Evidentemente, parte dessas credenciais pertencem também aos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então Jesus fazia esses milagres porque ele tinha real compaixão e porque ele procurava com isso também ensinar grandes verdades de Deus para o povo.
e porque ele queria apresentar-se, ele realmente dessa forma apresentava-se como o Messias. Mas vós, quem sois? Bom, acontece que a gente não deve esquecer. O diabo conhece quem é dele e conhece quem é também de Jesus Cristo. Esse foi o problema dos filhos, os 7 filhos de Seva. Eles não eram de Cristo. Eles não eram de Deus. Eram mais do diabo. Então, como resultado, o espírito maligno deu uma surra em todos aqueles 7 que saíram fugindo. E isso se espalhou por toda a cidade, a notícia. E, evidentemente, houve uma progressão, houve uma credibilidade maior no ministério do apóstolo Paulo, tá? Em detrimento daqueles judeus que expulsaram Paulo da sinagoga. Pois bem, mas agora ainda quero frisar, e vós quem sois? Né? Quem sois? Sabe, ser cristão é diferente de ser islão. Permita-me a comparação, mas é fácil ser um islão, porque existem alguns princípios, que na verdade são 5 pilares, que basta a pessoa então cumprir aqueles 5 pilares e pode se tornar um islamita. Ser cristão não tem uma regra simples e fácil assim, mas é preciso crer e observar, crer e obedecer. É preciso crer e ter uma vida coerente com aquilo que se crê, com o Deus que merece credibilidade e tem realmente todo o poder e que é a verdade. Ele não fala a verdade, ele é a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Verdade e vida. Então, ser cristão é diferente disso aí. Por isso, nós não temos uma regra curta e objetiva de como é cristão, não é? Porque muitos tentam ser cristãos por conveniência, como também muitos realizam milagres por conveniências e interesses. Querem aumentar a fama do seu nome, o ibope do seu grupo religioso, querem fazer espetáculo, querem arrecadar dinheiro, tá entendendo? E, enfim, vários motivos escusos levam as pessoas a quererem realizar essas coisas. E a pergunta persistente é, e vós quem sois? Não é? Vós quem sois? Há muitos fazedores de milagres, mas milagres em si não convertem as pessoas, essa que é a verdade. Milagres também não são a autenticação segura de que a pessoa é realmente de Deus e é discípulo de Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos revela que no juízo final muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos cura, fizemos sinais. Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Portanto, se você procura a autenticidade de um trabalho por causa dos milagres, você está indo numa direção errada, meu querido. Veja quem você é e veja quem são aqueles que também estão lá. Sabe, você deve procurar um lugar onde se ensina verdadeiramente a palavra de Deus, onde não haja esse interesse financeiro tão acentuado, tão descarado, como normalmente a gente vê num ambiente chamado evangélico brasileiro, tá bom? É preciso, então, você ver quem são essas pessoas e quem você é, o que é que você realmente quer, tá? Porque não basta só dizer, eu sou cristão, e ter uma vida insípida, incongruente, sem coerência, não é? Aqueles eram filhos de um sumo sacerdote, às vezes você diz assim, eu sou filho de cristão, sou filho de crentes, está entendendo? São pessoas que conhecem a palavra de Cristo, mas não conhecem o Cristo da palavra. Conhece a igreja de Cristo, mas não conhece o Cristo da igreja. São raros e rasos, é verdade? Não raros, mas pelo menos são rasos, não é? E tem uma religião epidérmica, tá? Uma religião sem vida, sem coerência, sem frutos, como disse Jesus, pelos frutos conhecereis, não é? Mostram-se não mostram o que eles não são, eles mostram verdadeiramente o que são, porque não são, tá entendendo? Ser discípulo de Jesus é ser seguidor de Jesus e ter uma vida coerente para honrá-lo e glorificá-lo. Que Deus abençoe, pense nisso, e vós, quem sois?
Até uma próxima, com a graça de Deus.